Sou Marcos Arino, Babalaô e Calgundá, e nesse vídeo eu vou comentar sobre a afirmação de que Ifá é a base da religião e dessa maneira conteria nele, nos versos de Ifá, toda a teologia da religião, o que transformaria o Babalaô no maior especialista da religião, em detrimento a outros sacerdotes, ok? Então, vamos ao conteúdo. Então vamos lá objetivamente, tentando fazer um vídeo curto para vocês. Essa afirmação de que Ifá é a base da religião, ela é falsa, não é verdade. Porque outra coisa para dizer que é meio verdadeira, mas é preferível a gente logo falar que não é verdadeira, que aí fica mais fácil de todo mundo compreender. Não é verdade. Na verdade é o seguinte, Ifá, os versos de Ifá, ele tem muita coisa nos versos de Ifá, são muitas histórias. Para quem não conhece, então, os versos, vou dar uma pequena anatomia deles. O personagem que está em todos os versos é Orumilá e Exu. Esses estão todos os versos. Às vezes também Olodumare aparece raramente, mas geralmente Orumilá e Exu, Orumilá e Exu. E aparecem personagens anônimos, pessoas, reis, personagens que são anônimos em cada um daqueles versos, em cada daquelas histórias ali que vão ocorrer, tá certo? Então ele cita fulano de tal, Beltrano, Ciclano, que é um personagem qualquer lá que está envolvido naquela situação. E ele faz alguma coisa que o Ifá orienta, ou o Orumilá intercede, ou alguma coisa que acontece com o Exu. Tudo é baseado nisso, são os personagens. De vez em quando, muito raramente, às vezes aparece lá um orixá envolvido no personagem. Geralmente um orixá tomando uma ação, tomando uma atitude, ou espelhando às vezes aparece o orixá espelhando um sentimento humano, né, tá certo? Teve uma vez eu vi um africano especialista, né, um estudioso lá, um acadêmico, dizendo, né, que é muito difícil, é muito tênue essa ligação entre orixá muito tênue a diferença entre o orixá e as pessoas, entre nós orixás, né? Porque os orixás se identificam, os orixás são a personificação de Deus, né? De Deus no qual nós nos espelhamos, né? É aquela analogia entes, né? Tá certo, né? A analogia entes. Então, assim, a gente se espelha. Então, os orixás, eles são muito similares a gente. Então, assim, uma vez uma pessoa me perguntou, quais são os orixás que são os Eborás, os Urumalé. Olha só, existe uma relação disso aí, mas essa relação é muito tênue, porque a diferença entre um Irumolé e um Eborá é muito pequena, no final das contas eles são exatamente idênticos, só que um, por acaso, é Irumolé, o outro é um Eborá, que é um descendente, né, um divinizado. Essa relação é muito tênue. Então, assim, você não consegue distinguir com facilidade. Então, mas nos versos de Ifá você não vai encontrar orixá. Essa coisa de encontrar orixá em Ifá, isso só acontece num caso muito específico do Ifá cubano. O Ifá cubano, que não usa os versos africanos, olha só, o Ifá cubano não usa os versos africanos, não tem nada a ver. Ele criou, tá certo, uma teogonia própria, ele inventou alguns orixás, inventou relações, né? Então, assim, uma cosmogonia quase que deles lá. Então, o negócio. E tem os pataquis. Os pataquis são histórias inventadas pelos cubanos. E nessas histórias do cubano, tudo é orixá. Orixá. Todos os personagens são orixá, que é diferente de Ifá. Não é assim lá nos versos de Ifá. Então, nos pataquis, tudo é orixá. E aí os orixás, eles assumem as atitudes mais imundas possíveis, aquelas coisas ruins, uma falta de caráter, falta de ética. Então os cubanos, eles colocam os orixás fazendo as coisas mais absurdas do mundo, como exemplo ali. E isso é muito ruim, né? Porque se a gente não é ruim no sentido que o orixá, como eu falei, espelha muito a gente, mas ele coloca de forma extremamente pesada, né, os orixás fazendo atitudes muito mesquinhas, assim, de toda a natureza. E isso acontece muito pouco lá, né? Às vezes você tem muito lá, nos versos de Ifá mesmo, né, nos versos africanos, tem algumas ações, algumas coisas que fazem parte do arquétipo, mas não tem essa coisa. Essas coisas de atitudes ruins lá nos versos africanos são personagens quaisquer que tomam aquelas ações, aquelas mesquinharias, aquelas coisas ruins. E aqui no pataqui cubano sempre são os orixás fazendo aquelas coisas muito ruins. Então, cara, o pataqui é uma coisa muito... Eu não gosto de ler, tá certo? Eu uso eles, né? Porque a gente tem que entender as mensagens que estão colocadas lá, mas eu não gosto de contar nada para ninguém baseado nisso aqui, porque é muito ruim você contar, porque o orixá tal fez isso, fez aquilo, não sei o que, a pessoa fala, caraca, que orixá ruim, que coisa ruim é isso aqui. Então, assim, são péssimos exemplos, péssimos exemplos.
Então, voltando ao troço lá, esqueça os pataquis, tá certo? Voltando ao exemplo aí, de vez em quando surge. Então, e nesses versos de Fá, existem alguns, não são muitos, tá certo? Alguns que eu chamo de versos estruturais, que esses sim, esses dão uma estruturação, que contam uma base na religião, na qual você pode usar como uma referência. Os demais são o seguinte, tem muita coisa bacana, muitos exemplos. Essa é uma das coisas que eu quero fazer, logo que eu terminar essa parte da teologia da religião, fazer ir acumulando em todos os odus lá, aqueles exemplos, as coisas que eles indicam como atitudes boas que as pessoas devem tomar, fazer uma compilação, né, por odu, né, das atitudes bem recomendadas, aquela que você deve fazer. Mas um exemplo, por quê? Porque na realidade, esses versos, eles dizem o seguinte: em determinada situação você deve reagir a uma pessoa, em determinada situação você não deve. Então tem um verso que diga, reaja a alguma coisa que te fizer mal. A outra, não faça nada, tenha paciência, porque outra pessoa não pode. No outro você deve ser bom. No outro verso você não deve ser bom. No outro negócio você deve ficar parado, você deve se movimentar. Então sim, cada verso, são 256, cada um dos 256 tem 8, 10, 16, 20 versos lá, eles mostram vários comportamentos, tá certo? Então, assim, ali são indicações de comportamento. Então, a coisa mais boba que tem é um maluco que diz, não, porque o do tal diz que você deve fazer tal coisa. Cara, isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem. Porque no outro, você vai poder citar um outro do que manda fazer o contrário. Assim, por quê? Porque aquilo é situacional, é contextual, né? Para aquela pessoa, naquele momento, a recomendação é essa. Se para outra pessoa com o mesmo problema, numa outra situação, a recomendação é outra situação, tá certo? Então, você não pode usar aquilo ali como regra, porque no do tal ele manda fazer. Nos próprios cubanos, no pataqui tal, você não pode fazer tal coisa, mas no outro você pode. Aí as pessoas fazem. Não, mas por que você está fazendo nesse pataqui aqui? Diz que você não pode fazer isso. Não, mas isso aí é só para a pessoa desse duplo, você não precisa fazer. Cara, isso, assim, isso não vai na minha cabeça, tá certo, né? Gosto de usar, acho que tem informações importantes, mas assim, ó, não dá para negócio. Então, voltando ao ponto dos versos. Os versos não são essa base absoluta sobre a religião. E muito menos os babalôs que ficam estudando esses versos, ficam estudando aqueles tratados lá, são as pessoas que conhecem toda a religião. Não é verdade. Bom, então onde está o conhecimento da religião? Pois é, o conhecimento da religião também está nos versos. Tem coisas que são documentadas em versos. Tem coisas, às vezes, que eu vejo especialistas ou pesquisadores falar, que isso aí está no verso tal. Eu vou procurar nas fontes que eu tenho. Cara, eu não acho nada daquilo. Então, o cara tem outras fontes lá, com outras informações que eu não tenho. Às vezes o cara cita um do outro e eu não encontro aquela referência no material que eu tenho. Tá certo? Bom, deve ter. Mas onde é que está a base da religião? A religião é baseada, finalizando, nós já estamos aqui com 7, tá bom, um bom tempo. Então, a religião é baseada em quê? A religião é baseada, só um minuto. Ela é baseada. Informações estão nos versos de Fá, mas tem muita coisa que está em mitos. Ainda mais o pessoal de orixá. Claro, o pessoal de culto de orixá, então, deve se revoltar com esse tipo de coisa, né? Com os babalôs. Não, porque o orixá tal nasce no Odu tal. Ah, meu Deus do céu, caraca. Faz com um cara de orixá. Claro que ele vai dizer para você como é que nasce o orixá, ele vai te explicar como é que nasce o orixá, se nasce no Odu tal. Então, aí o babalô acha aquelas verdades, fica falando e você acredita, não, como tudo é de Fá, o Fá está todo a religião, então se ele está falando isso que é verdade. Não é verdade não, é o que ele sabe. Às vezes ele sabe muito pouco para ficar falando desse tipo de coisa. Se ele soubesse mais, ele ficaria mais calmo, mais prudente, mais pensando com mais cuidado. Então, o conhecimento está. Existem mitos sobre orixás, existem mitos regionais, então cada região tem mitos formados sobre os orixás. Então, os orixás, as informações sobre orixá estão contidas em mitos regionais que fazem parte lá. Existem histórias um pouco maiores, mais conhecidas em mais alguns lugares que tem lá. E existe muita informação que faz parte do contexto, assim, da região como um todo, que são conhecimentos da religião. E como é que você adquire isso? Só quando você consulta pessoas que são especialistas, que são pesquisadores africanos lá, aí ele vai te descrevendo que são coisas ligadas à parte cultural da sociedade, de hábitos, de forma de proceder, como é que ele procede naquela situação, o que eles acham daquilo, o que eles acham daquilo. Cara, a maior parte de informação teológica que eu consigo obter não é indo atrás de versos, é procurando essas fontes. Eu já mostrei algumas, porque eu tenho umas fontes de pessoas que são pesquisadores e eles falam sobre a religião de forma geral, falam mais sobre a sociedade, como é que a sociedade vê aquilo, como é que ela procede, quais são os procedimentos que a sociedade adota para aquilo, aquela visão. Então, quando você pega essas pessoas que têm uma visão
do contexto deles lá de verdade, como é que aplica, como é que é aquela prática de verdade, aí você vai absorvendo dentro das informações que você vai juntando, assim, para você formar esse contexto. Não é lendo o Duzinho, não é lendo o versozinho que você vai achar essas informações. Então, infelizmente, não existe uma Bíblia, né? Existe um livro que compila, ou vários livros que compilam os teus livros, nada. A Bíblia é um monte de livro. Não existe essa compilação. Então, as pessoas de lá é mais fácil, porque elas estão lá, elas estão vendo, não, isso é tal coisa, igual aqui, a gente sabe daquilo, porque sabe daquilo, sabe daquela história, não tem nem tudo tá documentado. Então, na religião é isso aí. Então, existe o conhecimento da religião, ele faz parte da sociedade, ou seja, a forma como a religião entende se mistura como a sociedade se comporta e ela própria se entende, tá? E muita coisa vem disso. Existem coisas que são mitos tradicionais, são ditos, né? são coisas que vêm da sociedade, que as pessoas conhecem, nem tudo está lá escritinho em versinho, tá certo? Se você for falar com o Babalô, ele vai dizer que tudo, não, tá tudo em Fá, claro, ele só vive com aquilo, mas se você falar com o pessoal de Orixá, como tem acontecido, os caras dizem que não é nada daquilo, eles não são submetidos a Ifá, não tem que dar satisfação de nada. Então, e tem essa confusão. Então, não entre nessa história, se alguém ficar falando para você que tudo está em negócio, isso é uma informação de quem conhece pouco, tá certo, né? Se a pessoa conhecesse de fato o que compõe a religião, a complexidade das fontes, né, a dificuldade que a gente tem de juntar essas informações, ela teria, como eu falei há pouco, né, um pouquinho mais de prudência, um pouquinho mais de cuidado para fazer essas afirmações, né? Porque ela teria muito cuidado com as coisas que ela não sabe, né? Ou achar que tudo que ela sabe é tudo que existe, tá certo? Então, não é isso, fique tranquilos, né? Existe, o Babalô não é nenhum especialista, não é o maior doutor, não é o máximo de religião, ele não contém todo o conhecimento da religião, não é verdade. Ele sabe tudo do culto dele, de fato. Mas o culto de Orixá, as pessoas especializadas, eles sabem que estão relativas àquele culto ali. E o que nos atrapalha, o que atrapalha um pouco a gente, e nesse ponto a africanização é positiva, é que o que veio para cá foi uma parte, foi muito, eu vou falar em outro vídeo que eu vou falar sobre isso, muita coisa foi muita parte, a parte prática, né? Não vieram alguns conceitos culturais, alguns conceitos da sociedade, alguns valores, não vieram que não fecharam. Então, às vezes, tem coisas dentro da religião que não fecham, né, os conceitos. E aí, tem muito Babalorixá, um Terorixá que fazia no passado, né? Ele pegava aqui, para poder juntar essas duas coisas aqui, ficava botando aqui coisa de cristianismo, coisa de kardecismo, coisa de espiritismo, botava aqui para poder juntar. Aí ele juntava aqueles negócios que não tinham, faltava o negócio com isso, né? E o que era uma bobagem, é um erro. Na verdade, ele teria que ter procurado saber o que é que da religião original fazia aquelas coisas se juntarem. Mas realmente, peguei você que é difícil, isso é difícil. Eu tenho feito um trabalho de documentar isso no meu blog, as pessoas procurem lá, vão achar essas informações, tá certo? Lá eu tento fazer essas junções e tento também compilar e trazer para lá essas informações que às vezes eu pego sobre a religião em fontes diversas, em fontes de pesquisadores. Tem muita, só para dar um exemplo, né? Tem alguns livros de pessoas que estudaram a arte, né? Arte do Benin, arte Urubá, o pessoal que fez o estudo da arte desses povos, os livros dele acabaram virando referência na religião, né? A Paula Abdul, tem aquela outra, esqueci o nome da outra, que fez lá do Benin, do Benin, né? Que fez o estudo lá. O livro dela, cara, é citado até hoje como uma referência na religião. Por quê? Porque ela, para poder falar sobre aquela coisa da arte, ela foi lá e pesquisou, e aí ela traz um monte de informação lá sobre o negócio. O VG foi um desses caras que fez isso, né? Que aqui tinha aquela época do Nina Rodrigues, o pessoal todo, tinha aquele monte de bobagem que eles falavam aqui, tá certo, né? O BG foi lá, conviveu com aquelas pessoas e trouxe novas informações para você poder entender religião, que não necessariamente tivesse Fá, tinha coisas de Fá, mas tinha informações que ele foi captando ali, falando com as pessoas, entendendo e absorvendo isso aí. E é isso, infelizmente, nós estamos nessa religião, em termos de compilação de conhecimento da religião, como foram os católicos aí antes de surgir a Bíblia, né? No final lá do, sei lá, século XV, talvez, século XVI, em que não tinha nenhuma compilação, e quem sabia era o padre, cada um falava uma coisa, as pessoas tinham que acreditar no que aquele cara está falando. Né? Depois que saiu a Bíblia, que fez essa compilação e tal, as pessoas podem até dizer que aquelas compilações são incompletas, o cara teve uma ideologia, tirou coisas, botou coisas, os concílios, né, tiraram mais coisas, foram piores ainda que qualquer coisa. Tudo pode dizer, mas pelo menos existe uma base para você poder discutir. Nós, né, nessa religião a gente não tem, tá certo? Então a gente é obrigado a ter um pouquinho de criatividade ou um pouquinho de esforço para conseguir trazer isso para vocês. Mas cuidado, não confunda as pessoas que têm o esforço para trazer informação com aqueles que ficam inventando e falando bobagens. Ok? Abraço a todos, até o próximo.